Olá, bom dia pessoal. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje. Nós estamos estudando o livro de 1 Samuel, estamos no capítulo 16 e anteriormente nós vimos aí no verso 1 a ação de Deus para a escolha do seu ungido e que desde a eternidade este plano já estava sendo traçado e o povo de Deus sendo preparado para receber este rei eterno. Não como eles queriam, né? Eles queriam um rei humano que guerreasse com eles frente a frente. Deus faz ali então no verso 1 uma repreensão a Samuel e dá ordem para ungir o seu escolhido. A partir agora do verso 2, nós veremos o cumprimento desta ordem, que é iniciada com o temor de Samuel. Observe o verso. Como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Diante da situação que vimos anteriormente, né, em que Saul se sentiu assim abandonado e com a expectativa de que seu trono lhe fosse tirado, o poder que ele havia acabado de receber também retirado. Com certeza, o seu ego poderia falar mais forte e certamente ao saber que Samuel estava indo escolher o seu substituto, poderia realmente tramar algo para evitar este fato, inclusive contra Samuel. Ao lermos a Bíblia, nós veremos que reis do passado fizeram de tudo para permanecer no poder. Um dos mais específicos, e a respeito de Jesus, foi a morte das crianças do sexo masculino até 2 anos de idade, determinada por Herodes, ao saber do nascimento de Jesus, que era anunciado como o rei que viria. Analisando a capacidade do coração humano, não deixe de dar razão à preocupação de Samuel. Mas, como servo do sacerdote de Deus, vejo que houve ali uma fraqueza espiritual de Samuel, pois deveria ter confiado mais na provisão de Deus a respeito das coisas e naquilo que Deus estava realmente para fazer. Mas para evitar esse desgaste, Deus apresenta uma solução para o seu temor. Leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Como Deus sonda o coração humano, certamente ele tinha conhecimento que do temor de Samuel poderia se tornar uma realidade. Poderia até não ocorrer por intervenção divina, mas haveria riscos. E Samuel é orientado então a convidar Jessé e sua família para este sacrifício. E no momento apresentaria o seu escolhido para que fosse ungido. Samuel então segue as instruções de Deus e vai para Belém. Lembrando que no final do capítulo 15, nós vemos que ele havia retornado para a sua cidade em Gibeá de Saul. A parte B do verso 4 nos diz: os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Não era muito comum, o sacerdote sair visitando as cidades, a não ser para executar uma ordenança de Deus, quando havia algo errado. Certamente, quando os anciãos ficaram sabendo que ele estava chegando, se fosse nos dias de hoje, da gíria atual, eles diriam: deu ruim, que será que fizemos dessa vez de errado? E ficaram realmente preocupados com aquela chegada de Samuel. Um exemplo clássico disso, quando o filho chega em casa, e os pais falam: senta aqui que precisamos conversar. Pode até ser que o pai ou a mãe quer elogiar, parabenizar por algo feito, mas na cabeça vem logo o pensamento: nossa, que fiz de errado desta vez? E aqueles segundos ali até a fala do pai se tornam uma eternidade. Creio que este deve ter sido o pensamento daqueles anciãos, até receberem a resposta de Samuel: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Ufa, é como tirar uma tonelada da cabeça. Devem ter pensado mesmo. E como ordenou o Senhor, consagrou todos para oferecer o sacrifício ao Senhor, inclusive a Jessé e seus filhos, convidando-os para o sacrifício. Quando a família de Jessé chegou, Samuel avistou um dos filhos, Eliabe, disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Mas o Senhor lhe responde: não olhe para a sua aparência,
nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. É assim que faz uma afirmação a respeito da forma da escolha. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Esta fala de conhecimento do Senhor é bem relatada no Salmo 139, quando o salmista Davi ele escreve, no verso 1, Tu me sondas e me conheces. No verso 13, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. E no verso 16, os teus olhos me viram substância informe, e no seu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Samuel, você enxerga apenas a aparência física, que são enganadoras, mas eu observo o interior e sondo o coração. Realmente é isso que acontece conosco. Observamos aquilo que agrada aos nossos olhos e, na maioria das vezes, somos frustrados nas nossas escolhas. Samuel então fez passar os 7 filhos de Jessé diante do Senhor e foram rejeitados. E no verso 11, faz uma pergunta a Jessé: esses são todos os seus filhos? Não, tem um outro ali, está ali no campo, cuidando das ovelhas, ele é o mais moço. O que percebemos nessa fala e no que aconteceu é que a própria família não dava muito valor a este jovem, pois nem se dispuseram a chamá-lo para estar junto com eles. Mande chamá-lo. Não vamos assentar à mesa até que ele chegue. Quando Davi chegou, o Senhor disse a Samuel: levanta-te e unja-o, pois este é ele. O verso 13 afirma: Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu a Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Certamente o desprezo que seus irmãos sentiam por Davi, a partir daquele momento, só fez aumentar, pois causa ciúme, né? Pensamento daqueles, porque esse mais novo, ungido. E nós veremos essa confirmação posteriormente. Temos aí a afirmação de que a partir daquele momento Davi era rei e destituiria Saul do trono. Não. Vemos a ação do Espírito Santo de Deus na vida de Davi. E a partir daquele momento, pois o azeite que representava a presença do Espírito foi derramado sobre ele. Agora ele seria preparado pelo Senhor para assumir definitivamente o trono. Cumprida a sua missão, Samuel sai daquele lugar e vai para Ramá. Gostaria de observar aqui algumas coisas dentro dessa passagem para a nossa edificação. A nossa visão ela é limitada e apenas observa o exterior. Não temos condições de saber o que passa no coração das pessoas. E até que tenhamos uma visão diferente, a palavra daquela pessoa que recebemos, temos que considerá-la como verdadeira, buscando sempre discernimento do Senhor, para não julgarmos precipitadamente as pessoas. Por mais que nós vemos que somos insignificantes, né, que somos até taxados dessa forma por outra pessoa, nós temos que ter a consciência de que é Deus que sonda o nosso coração. Ele sabe da nossa capacidade e nos beneficia com dons, talentos para nós exercermos a nossa obra. Temos que ter a consciência também de que, sem a presença de Deus nas nossas vidas, sem o direcionamento do Espírito Santo, por nós mesmos nada somos. A nossa confiança está na realização de todas as coisas, deve estar voltadas para o Senhor que nos capacita. Nós dependemos do Espírito Santo de Deus para poder fazer a obra dele, para continuar proclamando a sua palavra. Que você entenda dessa forma, que você trabalhe na sua vida, sabendo que você não tem a visão interior que Deus tem. E que nós possamos ser usados pelo Senhor, mas capacitados pelo Teu Santo Espírito. Que Deus nos abençoe. Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Vamos tomar um cafezinho? Tchau, pessoal.